Olá pessoal, vamos lá com o assunto de soluções. Então, continuando o nosso assunto de soluções, vamos tentar entender um pouco o fenômeno da saturação de uma solução. Então, existe o coeficiente de solubilidade ou grau de solubilidade, que é a quantidade necessária de uma substância, em geral em gramas, para saturar uma quantidade padrão, em geral em 100 gramas, 1000 gramas ou 1 litro de solvente, em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, por exemplo, o NaCl ele tem o seu coeficiente de solubilidade igual a 357 gramas por litro. Isso significa dizer que eu consigo adicionar até 357 gramas de NaCl em 1 litro de água. No caso do AgNO3, nitrato de prata, a gente tem um coeficiente de solubilidade aqui de 1.220 gramas por litro, ou seja, eu consigo adicionar até 1.220 gramas em 1 litro de água. Para o sulfato de cálcio, a gente tem o coeficiente de solubilidade igual a 2 gramas por litro, ou seja, eu consigo adicionar no máximo 2 gramas de sulfato de cálcio em 1 litro de água. Então, veja que eu tenho, o coeficiente de solubilidade varia demais entre os compostos, né? Uma solução supersaturada, ela vai ter mais soluto dissolvido do que o grau de solubilidade, numa faixa de temperatura indicada. Este é o ponto de saturação, ou seja, é o ponto de equivalência do coeficiente de solubilidade. Até este ponto, eu vou ter uma solução saturada que é estável. Abaixo desse ponto, eu vou ter solução não saturada, que também é estável. Acima deste ponto, eu vou ter solução supersaturada, que é muito instável. O que quer dizer isso? Eu vou ter uma solução onde eu vou ter mais soluto do que o coeficiente de solubilidade dissolvido em relação ao solvente. O aumento de massa do soluto em quantidade fixa de solvente segue nesse sentido. Então, quanto mais eu dissolvo, mais eu estou colocando soluto na solução, dissolvido no solvente. Essa solução supersaturada que é instável, a qualquer momento ela pode deixar de ser uma solução supersaturada para formar uma solução saturada com o corpo de fundo. Temos aqui curvas de solubilidade. Então eu tenho o coeficiente de solubilidade, geralmente é dado no eixo Y, em gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Então aqui eu tenho um coeficiente de solubilidade que é dado em gramas por 100 gramas. Aqui no eixo X eu vou ter a temperatura de dissolução. Então a gente observa aqui, por exemplo, que para essa substância, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento o coeficiente de solubilidade. Ou seja, à medida que eu aumento a temperatura, eu aumento a quantidade de soluto que eu posso adicionar ao solvente. Então esse conteúdo ele é muito explorado em relação à formação de gráficos ou de tabelas. Neste outro gráfico aqui, é só para vocês observarem que eu tanto posso ter substâncias que com o aumento de temperatura elas aumentam o grau de solubilidade, como eu posso ter o contrário. Aqui, por exemplo, eu tenho o sulfato de sério que acaba com o aumento de temperatura, ele diminui a sua solubilidade. Então, o aumento de temperatura não é benéfico para a dissolução do sulfato de sério. Solubilidade de gases em líquidos. Então, a gente tem aí, como exemplo, quando eu aumento a temperatura, eu dificulto a dissolução de gases em líquidos. Aumentando-se a temperatura, o líquido tende a expulsar o gás. Lógico, vai haver uma concorrência, né? À medida que eu aumento a temperatura de água, por exemplo,
eu vou ter parte das moléculas de água também passando para o estado gasoso. E aí, ao invés da água absorver o gás, ela vai expulsar, porque ela vai estar expulsando as moléculas de água no estado gasoso. Em temperatura constante, a solubilidade de um gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás. Então, ó, à medida que eu aumento a pressão aqui, eu aumento sim a solubilidade do gás na água. Então, geralmente, nas indústrias de bebidas, né, gaseificadas, a gente tem justamente uma diminuição da temperatura e um aumento da pressão para poder inserir o CO2 nas bebidas gaseificadas. Só para vocês terem uma noção da solubilidade dos gases em líquidos, então o gás ele reage com o líquido, né, em consequência da solubilidade em geral bastante elevada. Então a gente tem, por exemplo, o gás cloreto de hidrogênio, ele é inserido na água sob pressão e aí a gente vai ter a formação justamente do íon H3O+, e do íon Cl-. A gente consegue dissolver 450 litros de gás clorídrico por litro de água. E em relação ao gás amônia, a gente consegue dissolver 600 litros do gás amônio por litro de água. Então, resumindo, né, o que é que a gente tem? Na solução saturada, a solução ela contém uma determinada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido exatamente igual ao coeficiente de solubilidade nessa temperatura. A solução saturada pode ou não apresentar precipitado, ou seja, corpo de fundo. Graficamente, todos os pontos do gráfico que estão na curva de solubilidade indicam soluções saturadas, sem presença de precipitado. Os pontos que estão acima da curva de solubilidade indicam soluções saturadas com presença de precipitado, são os sistemas bifásicos. Mas eu posso conter uma solução supersaturada, ou seja, contém a uma determinada temperatura uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade da substância nessa temperatura. A solução supersaturada é instável e a mínima perturbação do sistema faz com que ela se torne uma solução saturada com a presença de precipitado. Por exemplo, dissolvem-se 39 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 100 graus Celsius, obtendo-se assim uma solução insaturada. Deixa-se o sistema resfriar em repouso absoluto até 50 graus Celsius. O resultado é uma solução supersaturada, contendo 2 gramas de NaCl dissolvidos acima do coeficiente de solubilidade nessa temperatura. Submetendo-se o sistema nessas condições a qualquer perturbação ou acrescentando-se ao sistema um cristal de NaCl, por menor que seja, imediatamente os 2 gramas em excesso se precipitam para o fundo do recipiente. E aí, então, eu deixo de ter uma solução supersaturada e para ter uma solução saturada com corpo de fundo.